Olá, seja bem-vindo ao GO Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou Fabiano Serra. E o tema de hoje é diabetes gestacional, como manejar no pré-natal. É isso aí, Jader. É um tema bastante importante, né? Se a gente for pensar, 18% das mulheres brasileiras vão ter diabetes durante a gestação. É coisa pra caramba, né? É muito. É. Mas me conta, Fabiano, por que acontece o diabetes gestacional? Qual que é a fisiopatologia do diabetes gestacional? Jader, o grande ponto aqui são hormônios produtores secretados pela placenta. E o que acontece na gestação? Existe uma predisposição a uma resistência insulínica. Que hormônios são esses? O lactogênio placentário, o cortisol, a prolactina, hormônio de crescimento. Então, à medida que a gestação vai evoluindo, a resistência insulínica também vai aumentando. E é por isso que muitas vezes a mulher, às vezes no começo da gestação, não tem diagnóstico de diabetes, não faz diagnóstico de diabetes gestacional, mas a gente tem aquela indicação de fazer o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas, justamente pensando nessas mulheres que vão evoluir com o quadro de diabetes. E o aumento do hormônio lactogênio placentário, ele é constante, né? Ele vai aumentando ao longo de toda a gestação. Né? Ao longo de toda a gestação. Existe uma situação em que esse hormônio pode começar a diminuir. Se houver insuficiência placentária em algum momento. Então, é até interessante que às vezes mulheres que estão insulinizadas, às vezes elas estão com o controle glicêmico perfeito. De repente, elas começam a fazer hipoglicemia. Nesse momento, a gente tem que suspeitar que essa mulher está fazendo um quadro de insuficiência placentária. Então, e quais são as repercussões para o feto, Fabiano, do diabetes gestacional em si? Bom, a mais conhecida de todo mundo, sem dúvida nenhuma, é a macrosomia. Mas macrosomia a gente tem que até clarear que macrosomia, o diagnóstico de macrosomia é quando a gente tem um bebê maior do que 4 quilos. Mas muitas vezes o que a gente tem também é um feto grande para a idade gestacional. Porque se a gente faz o diagnóstico acima do percentil 90, por exemplo, de peso, ali por volta de 30 semanas, 32 semanas, o bebê não vai ter 4 quilos ainda. Né? Mas ele vai ser grande para a idade gestacional. E isso também é um critério diagnóstico de alteração fetal, de repercussão fetal. Mas a gente tem várias outras repercussões. Polidrâmino, simplesmente porque passa mais glicose para o feto, né? E essa passagem de glicose faz com que o feto também filtre mais, aumente o ritmo de filtração glomerular pelo excesso de glicose no sangue. Com isso, esse feto urina mais e aumenta o líquido amniótico, por isso o polidrâmino. Outra repercussão que é frequente, já que a gente observa na prática clínica, é que esse excesso de glicose faz com que o feto aumente a insulina própria. Porque a mãe tem um pâncreas que não dá conta de atender às expectativas ali dessa resistência insulínica, mas o feto ele tem um pâncreas que funciona bem. E aí, com isso, ele cria esse anabolismo que provoca um feto grande e a macrosomia, mas esse excesso de insulina associado ao excesso de glicemia faz com que esse feto também tenha uma diminuição da maturação dos pneumócitos tipo 2, que vão produzir surfactante. E por isso esses fetos podem ter desconforto respiratório após o nascimento. Né? Além disso, quando a gente tem um excesso de glicose no sangue do feto, a gente tem uma... Você deve lembrar disso. A hemoglobina, ela tem ela fica com maior afinidade pelo oxigênio quando ela é glicada. Né? Então, se existe um excesso de glicose, a gente tem uma hemoglobina glicada mais alta. E essa hemoglobina glicada ela tem uma afinidade grande pelo oxigênio. E essa afinidade grande pelo oxigênio faz com que essas hemácias cheguem nos tecidos e não liberem esse oxigênio para as células. O que faz entender que é como se o feto sentisse que ele está em hipóxia, sabe? E por conta disso, ele produz mais hemácias. Olha como entra num ciclo muito maluco. Por isso que ele fica policitêmico, né? Por isso que ele fica policitêmico. Uhum. Só que quando ele nasce, Jader, esse excesso de células não é necessário mais, porque agora ele não está mais em hipóxia. A hemoglobina vai deixando de ser glicada. E aí, o que acontece com essas hemácias? São destruídas. E ao serem destruídas, aumenta a bilirrubina indireta. Então, realmente, o que a gente observa é uma icterícia neonatal. Agora, imagine um cenário. A gente tem um excesso de glicose, um excesso de hemácia e hipóxia. A gente está falando de um sangue que está mais viscoso, é como se ele estivesse mais denso mesmo, né, para passar pelos vasos sanguíneos. Se a gente tem hipóxia, ou seja, a gente pode ter lesão tecidual, mais um sangue viscoso, isso é um prato cheio para fazer o quê? Trombose.
E quando a gente faz trombose, esse feto tem risco de ir a óbito intraútero, que é o desfecho mais temido por todos nós. E é um óbito, Jada, que ele é súbito. A gente não tem como prever isso. Então, olha que maluquice isso, né? Então, a gente tá com uma gestante ali que tá feliz da vida, o neném mexendo, de repente, o neném começa a diminuir movimentos fetais e morre, sabe? Sem dar muito aviso prévio. E é por isso que o controle glicêmico do diabetes é tão importante. É a complicação mais temida, né? Eu acho que todos nós, obstetras, né, temos... O grande receio, na verdade, que a gente tem é justamente esse óbito que às vezes acontece sem aquele aviso prévio, né? Sem dúvida. Sem a gente saber, né, que pode acontecer. E tem mais uma coisa, Jader. Esse excesso de insulina fetal após o nascimento, o mesmo que acontece com as hemácias. As hemácias não são mais necessárias para suprir aquela necessidade de oxigênio porque elas deixam de ser glicadas. Então elas são destruídas. Em relação à insulina, esse excesso de insulina que é produzido faz com que o feto, na hora que ele tem um aporte de glicose normal, pela amamentação, por exemplo, ele faça hipoglicemia, porque a insulina está lá nas alturas. Então esse excesso de insulina faz com que ele tenha hipoglicemia neonatal. Isso sem falar no risco futuro, né? Fetos que nascem filhos de mães diabéticas descompensadas, eles têm maior risco de obesidade, síndrome metabólica, hipertensão e diabetes lá na vida adulta, lá no futuro. Então a responsabilidade de acompanhar e tratar bem essas mulheres é gigante. A gente já tem esses estudos a longo prazo, né? Mostrando que realmente esse risco, né, ele existe. É isso aí. Fabiano, me diz uma coisa, acho que um ponto que é super importante para todo mundo que está nos ouvindo aqui é como é que a gente faz o diagnóstico do diabetes gestacional, né? Porque eu acho que ao longo aí de todos esses anos de história passou por tantas mudanças, né? A forma de rastrear diabetes gestacional. Atualmente, como que qual é a forma que a gente tem, né, atualizada e recomendada para a gente rastrear durante o pré-natal? Jada, primeiro eu fico muito feliz porque hoje a gente tem um consenso, né? Antigamente era gente de Deus, não tinha consenso, cada um fazia da cabeça do seu jeito. E hoje o Ministério da Saúde já publicou, a gente tem uma publicação de 2017 que mostra como é que é para se fazer esse diagnóstico das mulheres. O primeiro ponto importante é que antigamente a gente avaliava fatores de risco, né? Então, se era uma mulher obesa, se era uma mulher que tinha história de diabetes na família, enfim, a gente avaliava vários fatores de risco para considerar aquela que devia ou não ser rastreada em relação ao diagnóstico de diabetes. Hoje, o que a gente sabe é que o rastreio e diagnóstico, ele deve ser universal. Então, toda mulher que faz pré-natal, ela precisa ser rastreada para o diabetes. Então, como é que a gente faz? Chegou uma paciente na nossa primeira consulta. Vamos supor que essa mulher esteja começando o pré-natal hoje com 10 semanas de gestação. Então, no começo, começou um pré-natal de forma precoce. Essa mulher tem que fazer uma glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum vem maior ou igual a 126, essa mulher tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, ou overdiabetes, ou diabetes diagnosticado na gestação. O que isso significa? Que essa mulher tem diabetes prévio. Ela entrou na gestação já diabética. A gente só fez o diagnóstico na gestação, mas ela já era diabética. Se essa mulher tem uma glicemia entre 92 e 125, e aí inclui 92 e inclui 125, essa mulher vai receber o diagnóstico de diabetes gestacional. Então ela não tinha diabetes prévio. Então esses dois grupos, eles já têm diagnóstico, não vão precisar fazer mais nada em relação a rastreio e diagnóstico durante a gestação. O que elas vão iniciar é tratamento. Então exclui esses dois grupos agora e vamos falar no terceiro grupo. Esse terceiro grupo é para aquelas mulheres que têm a glicemia menor do que 92. Quem tem a glicemia menor do que 92, esse grupo sim, não tem diabetes nesse momento e deverá repetir entre 24 e 28 semanas de gestação o teste oral de tolerância à glicose de 75 gramas, que deve ser feito em jejum, né? Coleta uma glicemia em jejum e dá o destrozol de 75 gramas. 1 hora após o destrozol, faz uma nova coleta de sangue e 2 horas após o destrozol, faz outra coleta de sangue. Os valores considerados normais para esse teste são o seguinte. Então, a glicemia de jejum ela é igual àquela lá do primeiro trimestre que a gente falou. Então, se vem menor do que 92, a gente vai considerar essa mulher normal até o final da gestação, tá? Se vem uma glicemia entre 92 e 125 é diabetes gestacional, e se vem maior ou igual a 126, a gente vai chamá-la de diabetes tipo 2 ou overdiabetes. Agora tem a primeira hora e a segunda hora também. Na primeira hora, o valor que a gente considera é 180.
Então, se vier maior ou igual a 180, essa mulher tem diabetes gestacional. Veja bem que a glicemia de 1 hora ela não faz diagnóstico de diabetes tipo 2. Ela só faz de diabetes gestacional. Então, se ela vem com uma glicemia de 210, é diabética gestacional. Combinado? 2 horas após, se ela tiver uma glicemia maior ou igual a 200, a gente vai falar que essa paciente tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, o overdiabetes. Se ela tiver uma glicemia entre 153 e 199, 153, tá? Entre 153 e 199, ela é diabética gestacional. E um dado interessante é que basta um desses valores alterados para a gente fechar diagnóstico. Então pode ser que ela tenha o jejum normal, ela tenha de primeira hora normal, mas a de segunda hora veio alterado. É diagnóstico. Se ela tem a de primeira hora alterado, mas as outras normais, é diagnóstico também. Basta um valor estar alterado para a gente considerar o diagnóstico e instituir o tratamento adequado. Ótimo, eu acho que isso é bem importante, assim, né, o pessoal saber, porque é o dia a dia, né, é o que a gente acaba vendo no dia a dia, e tem uma questão, né, Fabiano, das pacientes que fizeram bariátrica, né, que tiveram história de cirurgia bariátrica, né, que a gente acaba não indicando, não recomendando, né, o teste de tolerância. Isso, principalmente as que fizeram bariátricas desabsortivas, né, essas mulheres, elas não têm indicação de fazer realmente o teste oral de tolerância à glicose. Essas mulheres fazem o rastreio ali entre 24 e 28 semanas somente com a glicemia de jejum. Ainda tá rolando um monte de estudo aí, Jader, para ver qual que é o melhor método para essas mulheres. Mas por enquanto o que a gente faz é realmente a glicemia de jejum. Então a gente se baseia só nela. Aliás, tem que lembrar que quando a gente também não tem disponibilidade total, nem técnica, nem financeira total também, a gente tem recomendação de fazer só com a glicemia de jejum. Né? Quando a gente está no melhor cenário, aí sim a gente usa o teste oral de tolerância à glicose. Ótimo. Então, e quando a gente recebe aquela gestante, né, que a gente fez o diagnóstico de diabetes gestacional, a gente pensa assim, puxa vida, um critério só, né, mas ela já fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. Inicialmente, lá, quando ela está lá no pré-natal, né, com a gente, como é que a gente vai manejar, como é que a gente vai fazer essa abordagem inicial dessa gestante que foi diagnosticada com diabetes gestacional? Olha, primeiro eu acho que tem que ter um acolhimento, né, Jader? Essas mulheres têm uma dificuldade muito grande de entender que elas têm um problema na gestação, porque elas falam, não sinto nada, não tenho nada, né? Então, é aquela história da hipertensão, do diabetes, né, dessas doenças crônicas que vão causar repercussões no caso da gestação, a médio prazo, né? Então, a gente precisa conversar bastante com essa mulher e orientar. Existe um tripé quando a gente faz o diagnóstico. Qual que é esse tripé? Exercícios físicos, dieta e monitoramento glicêmico. Tá? Então, a gente começa sempre por isso, quando a gente fala de diabetes gestacional e diabetes tipo 2. Tá? Então, sempre a gente vai começar nesse tripé. Então, dieta. Né? Vamos pensar na alimentação dessas mulheres. É uma alimentação de diabético, Jader. Então, alimentos integrais, in natura, uso de adoçantes, e um questionamento que sempre fazem, adoçante pode usar na gestação? Pode. Inclusive, todos eles, nenhum tem uma contraindicação, mas existem doses máximas que podem, inclusive, ser consultadas nesse manual do Ministério. Tá? Quais são os mais estudados? Sucralose, estévia, aspartame, esses dariam para usar com uma certa tranquilidade. Tá? Então, em relação à dieta ainda, então, vai comer sim carboidrato, a gente não pode cortar carboidrato de gestante, mas vai comer integrais, tá? E vai ter uma dieta também rica em proteínas, em gorduras, porque a gente também tem um feto sendo formado e a gente precisa desses alimentos. Exercícios físicos. Então, se a mulher já fazia exercícios físicos antes, ela pode continuar no que ela fazia já de praxe. E se não houver contraindicação, obviamente, né, Jader? Mas se a gente tem uma mulher que nunca fez exercício físico, a gente vai priorizar uma caminhadinha, coisas mais simples. Porque o exercício físico, ele estimula a produção ou a expressão na membrana da célula daquele GLUT4. Então ele favorece a entrada da glicose, então existe uma absorção da glicose do sangue para dentro da célula. Com isso a gente controla um pouco melhor a glicemia. E o terceiro tripé, o terceiro ponto do tripé aí, é o monitoramento glicêmico. Então a gestante vai ter que ter um glicosímetro e vai ter que ter as fitas para fazer as aferições. Normalmente, se a gente estiver no melhor cenário, essa mulher inicialmente vai fazer 4 aferições durante o dia. Em jejum, e 1 ou 2 horas pós-prandiais, que seria café da manhã, almoço e jantar. E em relação a esse monitoramento glicêmico, quais são as metas glicêmicas que a gente tem que ter para paciente com diabetes gestacional?
Aí é que é o grande ponto, porque aí a gente fez o diagnóstico e orientou essa mulher. Então a gente tem que ter pelo menos uma semana de aferição para a gente pensar em alguma coisa, sabe, Jader? Então essa mulher vai para casa com a alimentação do dia a dia dela, já orientada da dieta que ela deve seguir, e claro, se tiver acesso a um nutricionista, é o ideal, né? E aí ela vai começar a anotar jejum, a hora que acorda ali, pré-café, né? E vai anotar 1 ou 2 horas pós-prandial. O jejum tem que estar menor do que 95. O pós-prandial depende se a aferição foi em 1 hora ou se foi em 2 horas. Se for em 1 hora, a gente considera o valor de 140. Se for em 2 horas, a gente considera o valor de 120. Tá? Então tem que estar menor do que 140 ou menor do que 120, se for 1 ou 2 horas, respectivamente. Ótimo. E é interessante mesmo, né? O ideal é que a gente tenha realmente aí uma equipe multidisciplinar, né? Para poder tratar essas pacientes, né? Então, além da gente, o profissional da nutrição, o profissional da educação física também, perfeito, né? Por exercício físico. Psicólogo, exatamente. Porque muitas vezes é necessário também. Elas não entendem. Quando tem que insulinizar, então, Jader, é uma dificuldade, porque elas não entendem por que tem que insulinizar. E aí a gente tem que realmente gastar tempo ali para explicar e orientar adequadamente. Então, em relação à indicação de insulina, quando que a gente vai ter indicação de entrar com insulina para paciente com diabetes gestacional? Olha, isso é uma pergunta excelente. O manual do Ministério ele não informa exatamente como é feito. Eu vou trazer o conceito que a gente utiliza no Hospital das Clínicas da USP, porque eu acho que ele é bem prático e fácil. Então, quando essa paciente tiver 30% dos valores alterados ou mais, então, o que isso significa? Fora das metas glicêmicas. Se ela tiver 30% ou mais de valores alterados, a gente introduz insulina. Então, por exemplo, a paciente chegou com uma tabela, se a gente for pensar 7 dias da semana, tem 28 medidas, 28 aferições. Né? Então, essa paciente chegou com essa tabela para a gente vai circular os valores alterados e dividir esse número de valores alterados pelo número de aferições que ela fez. Então, se ela fez todas as aferições e não pulou nenhuma, ela tem 28 aferições. Se ela tem, por exemplo, 7% de 28 alterado, a gente tem 25% de alterações. Então, nesse momento, a gente ainda não institui insulina, mas a gente já orienta, olha, tá ali batendo na trave. Uhum. Até porque, como a gente já falou, com o passar da gestação, a glicemia tende a aumentar, por causa desses hormônios placentários que são contra-insulínicos. Então, a gente descobriu que tem mais de 30%, insuliniza. Ótimo. Então, e uma pergunta que eu acho que é super pertinente, assim, e que eu acredito que o pessoal que está nos escutando aqui deve estar bem curioso para saber, né? Porque por muitos anos se fala sobre a questão da metformina, né? Então, a metformina, eu posso dizer que ela é segura para ser usada na gestação? O que a gente já tem de evidência de uso da metformina em diabetes gestacional? Olha, Jader, a gente sabe hoje que a metformina é sim segura na gestação, tá? Desses hipoglicemiantes orais, a metformina é o mais estudado e é o que mais tem a tranquilidade em ser usado na gestante. O que nos falta ainda é estudos a longo prazo, tá? Mas a gente já tem estudos de médio prazo, então a gente já tem vários filhos de mulheres que usaram metformina durante a gestação que estão sendo acompanhados. Então a gente tem isso sim. E ela é uma droga sim segura, mas existem critérios para a gente instituir o uso da metformina durante a gestação. Então, o próprio Ministério traz isso pra gente, ele recomenda, mas ele recomenda com cautela em algumas situações, tá? Então, uma mulher usava metformina e engravidou. Pelo Ministério, a gente tem que trocar pela insulina, tá? A gente não vai manter metformina, a gente vai trocar pela insulina e vai fazer os ajustes, tá? Além disso, por exemplo, imagina uma mulher que já está usando uma dose de insulina de 100 unidades. É uma dose alta já. Somando as insulinas, se ela já estiver tomando o NPH irregular, enfim. Nesse caso, essa mulher, ela também tem indicação da metformina para tentar diminuir um pouquinho ali a resistência insulínica e tentar fazer com que haja um controle glicêmico mais adequado. Uhum. Outro ponto que seria importante, imagina uma mulher super humilde ali com não vou dizer nem déficit cognitivo, mas às vezes dificuldade de aprendizado ali mesmo, de entender quanto de insulina que aplica ou não consegue fazer isso, né? Aí ela pode errar a dose de insulina. Nesses casos, a gente também preconiza que ela use metformina. Porque se ela fizer hipoglicemia, é tão arriscado, ou até mais arriscado, do que a hiperglicemia em si.
Porque a hipoglicemia também gera alterações fetais e que podem, inclusive, ser morte súbita. Então, a gente evita também que essa paciente tenha hipoglicemia. Agora, muita gente pergunta, mas quando eu introduzo a insulina, ela não vai fazer hipoglicemia? Se ela usar as doses corretas do cálculo, não vai fazer. Não tem problema. A gente não vê hipoglicemia na prática. Tá? Em geral, a gente consegue fazer compensação de forma adequada. Um outro ponto é que tem mulher que às vezes diagnostica o diabetes e começa a fazer muita restrição por conta da insulina. Essas mulheres também têm indicação da gente considerar a metformina. Ou ainda aquelas que têm muito ganho de peso. Imagina, uma mulher está usando insulina e ela está ganhando peso pra caramba ali. Nesse caso, também existe indicação do uso da metformina. São essas situações que o Ministério traz pra gente. Seguimos, então, ávidos aí pelos estudos a longo prazo, né, da isso metformina, que eu acho que realmente vai abrir bastante portas aí pra gente, né, no futuro, e que pode ser que mude também aí os rumos, né, do tratamento. Eu sou muito esperançoso. Eu acho que realmente se a gente conseguir fazer com que a metformina seja uma droga de escolha, facilita muito a vida dessas mulheres e até uma adesão ao tratamento também que às vezes a gente tem dificuldade realmente quando a gente insuliniza, né? Muito bom, excelente o papo, muito obrigado aí, acho que foi muito bacana aí pra gente esclarecer pro pessoal. Gente, muito obrigado então pela participação de todos e a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer dúvidas, para fazer um bate-papo. O objetivo desse canal é justamente a gente poder debater, dividir conhecimento, construir conhecimento juntos e aprender juntos também com todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.